Qual é a desculpa que você mais usa para não fazer o que Deus te chamou para fazer? Aquela que você vive repetindo para si mesmo, que parece tão lógica e real, porque somos mestres em justificar nossa inércia. Hoje vamos olhar para a história de um homem chamado Gideão, não como um conto infantil, mas como uma verdade bíblica, um confronto direto com as nossas próprias desculpas, com o nosso medo e com a resposta implacável e certeira de Deus a tudo isso. Vamos direto ao cenário descrito no livro de Juízes, capítulo 6. Israel está devastado, oprimido por povos vizinhos, uma consequência direta de sua desobediência a Deus. O povo está com medo, escondido em cavernas, vivendo como fugitivos em sua própria terra. E Gideão se encontra no fundo de um buraco, um lagar de vinho, tentando salvar o que pode. E é aqui que a história deixa de ser meramente sobre ele e começa a ser sobre todos nós. Em qual lagar você está se escondendo hoje? Qual é a sua desculpa para evitar viver em campo aberto? Qual medo tem te convencido a apenas sobreviver em vez de viver? É nesse exato momento, no epicentro da sua covardia, que o céu invade a sua realidade. Um anjo do Senhor aparece e o saúda com uma frase que deveria nos chocar. O Senhor é contigo, varão valoroso. Essa saudação não é um elogio, é um confronto direto. Deus não o chama pelo que ele é no momento, um homem assustado, mas pelo que ele o criou para ser. E a resposta de Gideão é o hino da nossa incredulidade. É a pergunta que usamos para justificar nossa paralisia ao questionar a sabedoria de Deus. Se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? Onde estão as maravilhas que nos contaram? Nós somos exatamente assim. Usamos a dureza da nossa realidade como argumento contra a bondade de Deus. Apontamos para nossas feridas como prova de que Ele está ausente. E a resposta de Deus é ainda mais confrontadora. Ele não passa a mão na cabeça de Gideão. Ele não oferece uma explicação. Ele dá uma ordem: vai nesta tua força e livrarás a Israel. A reação de Gideão é, talvez, a parte mais honesta e que mais nos representa em toda a história. Ele abre o coração e despeja a sua lista de inseguranças. Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? A minha família é a mais pobre e eu, o menor na casa de meu pai. Essa é a nossa ladainha. Eu não sou bom o suficiente. Eu não tenho os recursos. Eu não sou capaz. Nós polimos nossas fraquezas e as apresentamos a Deus como um troféu de incapacidade, esperando que Ele nos dispense da tarefa. Então o confronto cessa e o conforto avassalador de Deus entra em cena. Ele não debate a lista de fraquezas de Gideão. Ele nem sequer a menciona. Ele a torna completamente irrelevante com uma única promessa. A resposta de Deus para todo o nosso medo, toda a nossa dúvida e toda a nossa inadequação é esta: porquanto eu hei de ser contigo. Este é o conforto. Sua força, sua família, seu status, nada disso importa. A única variável na equação do impossível é a presença de Deus. Mas a promessa, por mais poderosa que fosse, ainda lutava contra o medo enraizado no coração de Gideão. E aqui, ele faz algo que beira a audácia, algo que todos nós já fizemos em nosso coração. Ele pede um sinal. Ele precisa de uma prova real. Então, pede ao anjo do Senhor que aguarde enquanto ele prepara uma oferta. Ele a põe sobre uma rocha e o anjo toca a oferta com seu cajado, fazendo sair fogo da rocha. Essa é apenas a primeira de 3 provas que Gideão insistentemente pede a Deus. Ainda havia medo em seu coração após ver que o poder era real, a ponto de fazê-lo temer a morte diante de tamanha santidade. É exatamente por esta santidade que nessa mesma noite o anjo ordena a Gideão que se livrasse de todos os ídolos em sua casa. Para que o Senhor pudesse guiá-lo, era preciso primeiro tirar toda a sujeira do ambiente. Pense no risco. Antes de enfrentar um exército inimigo,
Deus pediu que ele começasse uma guerra dentro de sua própria casa, contra seu próprio pai. Este foi o primeiro passo de fé rumo à vitória sobrenatural projetada pelo pai. Mesmo tomado pelo temor, e agora recebendo ameaças de morte por derrubar os altares pagãos, Gideão é revestido pelo Espírito de Deus e convoca homens de diversas tribos para guerrear com ele. Mas sabe quando tudo já parece estar no seu devido lugar e mesmo assim hesitamos porque não temos certeza de que estamos no caminho certo? Foi exatamente assim que ele se sentiu. E mais uma vez disse a Deus na prática: prove. Ele coloca um novelo de lã no chão e dita as regras do milagre. Que apenas a lã fique encharcada de orvalho, mas todo o chão ao redor permaneça seco. E na manhã seguinte, lá estava o sinal, exatamente como ele pediu. Entretanto, a incredulidade é um abismo. Aquele milagre não bastou. Com uma honestidade quase infantil, Gideão pede de novo, invertendo o teste, a lã seca e a terra toda molhada. E Deus, em sua infinita paciência, poderia ter repreendido sua falta de fé. Mas em vez disso, se inclina e realiza o segundo milagre. O que isso nos mostra? Este episódio não é um convite para colocarmos Deus à prova. É um retrato profundo da graça de um pai que entende a fragilidade de seus filhos. Deus viu a sinceridade por trás do medo de Gideão e, em vez de julgá-lo, pacientemente construiu a fé de que ele precisava. Ele nos encontra onde estamos, em meio às nossas dúvidas mais irracionais, para nos levar aonde precisamos ir. Com a prova em mãos, Gideão finalmente agiu. E o final da história é a prova definitiva desse princípio divino. Sua obediência foi testada ao extremo quando Deus o ordenou a diminuir seu exército de 32.000 para apenas 300 homens. Imagine o pavor. Mas a vitória deles, com trombetas e cântaros, foi tão absurda que não deixou dúvidas. A força nunca esteve em Gideão, esteve naquele que estava com ele. Mas a história não para aí. É no que acontece depois da vitória que vemos a profundidade da transformação de Gideão. O povo, maravilhado, foi até ele e lhe ofereceu a maior honra possível. Seja nosso rei. E Gideão, o homem que começou a história se escondendo, agora recusa a coroa. Sua resposta, registrada em Juízes, capítulo 8, revela um homem completamente transformado. Ele diz ao povo: sobre vós eu não dominarei. O Senhor sobre vós dominará. Ele aprendeu a lição. O homem que antes só via a sua fraqueza, agora só via a soberania de Deus. Como resultado, a Bíblia nos diz que a terra esteve em paz 40 anos nos dias de Gideão. A história completa de Gideão, então, nos confronta hoje. A sua fraqueza não é um obstáculo para Deus. É o lugar exato onde ele mais gosta de manifestar o seu poder. A verdade confortadora é que Deus não se assusta com a sua lista de falhas, nem com a sua dúvida. Ele está simplesmente esperando que você pare de argumentar com ele, aceite a suficiência da sua presença e dê o próximo passo. Esse é o nível de confiança que ele espera de nós. A sua incapacidade não anula o chamado dele. É, na verdade, o pré-requisito, não apenas para uma vitória, mas para uma vida inteiramente transformada.